Bom, gente, nessa aula nós vamos continuar falando de sólidos de revolução e agora a gente vai ver um caso chamado de método do anel. É o seguinte, imagine que você tenha aqui um intervalo AB, aí eu vou traçar aqui uma curva aleatória, sei lá, digamos uma curva assim, ó. Certo? E uma outra curva, digamos assim. Então veja que com essa curva aqui de cima, que eu vou chamar ela de y igual a r de x, e essa curva aqui de baixo eu vou chamar de y igual a r pequeno de x. Veja que limitado por essas duas curvas, certo? E pelas retas x igual a e x igual a b, você tem aqui uma região. Então essas duas curvas e essas duas retas aqui limitam essa região aqui. Tudo que eu estou falando aqui vai aparecer na ilustração ao lado para tentar melhorar o seu entendimento do que eu vou falar. Aqui eu tenho o eixo x, obviamente, e aqui o eixo y, né? E imagine agora que eu vou querer girar essa região em torno do eixo x. Pronto. Se você for girar essa região em torno do eixo x, a animação ao lado vai fazer isso de uma forma bem mais precisa. Mas eu vou tentar só dar uma ideia grosseira aqui do que aconteceria. Você teria um sólido parecido com isso aqui. Vou fazer aqui bem fraquinho aqui para vocês enxergarem. Pronto, algo mais ou menos assim. Quer dizer, você vai ter um sólido de revolução, só que um detalhe, ele vai ter um orifício no meio. E quando isso acontece, e você vai ver quem é uma seção transversal, aí a seção transversal ela fica um pouco diferente. Antes de a gente ver a seção transversal, vamos aqui só deixar claro que tipo de região que a gente está utilizando para fazer esse tipo de revolução. Ou seja, se a região que giramos não atingir ou cruzar o eixo de revolução, foi o que aconteceu aqui, ó, ela está inclusive bem distante do eixo x, que foi o eixo de revolução. O eixo de revolução pode ser até outra reta, não precisa ser o eixo x. Mas enfim, se isso acontecer, o sólido resultante ele terá sempre um orifício no meio. Situações assim podem acontecer. Por exemplo, essa região ela não cruza o eixo de revolução. Aqui, ó. A região. Ela toca, apesar de tocar aqui num ponto, né? Mas ela não cruza. Então, se você for girar isso em torno do eixo, como é do eixo x, aí você vai ter um orifício no meio. Nos exemplos a gente vai ver muito essa situação acontecendo, né? Assim, ó. Então, quando você girar aqui, o teu sólido vai ficar com um orifício no meio e etc, né? O que você deve prestar atenção é quem vão ser as seções transversais. A seção transversal consiste em você cortar o teu sólido com um plano perpendicular ao eixo de revolução. Então você chega aqui, por exemplo, você vem aqui num determinado x, ó, e aí por x você passa um plano cortando aqui o teu sólido. O que é que você vai obter? Você obtém o que nós chamamos de um anel. Ó. Aqui, um anel. Aí na animação eu mostro bem direitinho esse anel, por todos os ângulos, né? E quando você tem um anel, uma característica de um anel é que ele tem dois raios, né? Veja, aqui tem um anel. Então, o anel ele tem o que nós chamamos de raio externo, que é esse raio aqui, ó. E o raio interno é o raio aqui da circunferência pequena, esse que vem até aqui apenas. Então isso vai ser muito importante para a gente saber disso, porque você vai precisar dizer quem é a área de uma seção transversal.
Então aqui está a seção transversal, que é um anel, né? Você precisa dizer quem é essa área. Ora, e quem é essa área? Então a área de um anel desse vai ser quem? Π, não é? Então eu vou chamar aqui de R quadrado, R grande, menos R pequeno, né? Isso aqui seria a área de um anel desse. Por quê? Porque como é que você calcula essa área? Você calcula a área tipo do disco inteiro, como se você considerasse tudo assim, né? Ó, seria πr quadrado. Vamos dizer que r quadrado é esse vermelhinho aqui, ó. Certo? Só que você tem que tirar a área desse daqui, ó, de dentro, para você ter a área do anel. Então você faz menos π, aí o r pequeno ao quadrado. Aí então fica π r quadrado menos r pequeno ao quadrado, assim. Então isso é a área de um anel. Então quando você vem para cá, né, então primeira coisa, seções transversais. Então vão ser anéis, né? As seções transversais vão ser sempre anéis. E se você vem aqui em busca da área de uma seção transversal, quem vai ser essa área? Essa área vai ser, veja, essa área a gente chama de A de x, né? Você pega um x, faz o corte, obtém um anel, e a área desse anel você vai chamar de A de x. Então, pelo que a gente viu aqui, A de x vai ser π vezes quem é esse raio externo. O raio externo vai ser esse grandão aqui, ó. Quem é esse raio? Então, quando você está aqui no x, aqui em cima, você tocou na curva que estava por cima aqui da tua região, que eu chamei de R de x, ó. Então, vai ser esse R de x ao quadrado menos, e o raio interno é esse do discozinho que fica, a circunferência que fica aqui por dentro, né? Então aqui tu pega um x, calcula, veja que ele pegou aqui na curva que estava por baixo, ó. Aí você olha para cá, aqui embaixo é a outra curva, que é R de x, né? Aqui em cima era y igual ao R grande, ó. Aqui embaixo é y igual ao R pequeno. Então aqui fica menos o R pequeno ao quadrado. Tá? Onde, deixa eu dizer isso aqui para vocês, né? Assim, R de x é o raio externo, certo? E o R pequeno é o raio interno. Pronto, gente. Então, feito isso, quem vai ser o volume? Então, o volume do sólido é simples, né? É V igual a integral de A até B, que é onde a tua região estava compreendida, de A de x dx. Nesse caso, vai ficar sempre a integral de A até B de R de x, que é o raio externo, ao quadrado, menos o R pequeno de x ao quadrado, que é o raio interno, de x. Ah, esqueci de o π, né? Aqui. Então essa é a fórmula para você calcular o volume de um sólido de revolução, né? Que não cruza o eixo de revolução, então você acaba tendo um orifício no meio, as seções transversais são anéis, e a área de uma seção transversal é você calcular a área de um. Exemplo 1. A região limitada pela curva y igual a x quadrado mais 1 e pela reta y igual a menos x mais 3 gira em torno do eixo x para gerar um sólido. Determine o volume desse sólido. Então, mais uma vez, primeiro nós vamos fazer o gráfico para a gente entender que região é essa. Vale fazer aqui um esboço assim, de uma forma mais rápida, só para você entender como vai ser essa região. Ó, veja, aqui você está com a parábola y igual a x ao quadrado.
Aqui você vai trabalhar com a parábola y igual a x² mais 1. Quer dizer que você vai ter essa parábola aqui, ó. É a mesma parábola, só que ela vai subir uma unidade, né? Y igual a x² mais 1. Por outro lado, você vai ter também a reta y igual a menos x mais 3. A reta y igual a menos x é essa reta aqui, ó. Y igual a menos x. Então, a reta y igual a menos x mais 3 é tu pegar essa reta e subir com ela 3 unidades. Você vai ter uma reta... Opa! Desculpa, tá, gente? Aqui. Você vai ter uma reta assim, paralela a essa, passando aqui por 3, ó. Então essa parábola se encontra com essa reta aqui por cima e tu vai ter uma região assim. Claro, aqui está um desenho bem mal feito, né? Vamos fazer agora uma coisa mais bem feitinha aqui para a gente entender qual é a região que a gente vai girar. Pronto, gente, essa é a nossa região. Aqui embaixo eu coloquei y igual a x² mais 1, a parábola. E aqui você tem o gráfico da reta y igual a menos x mais 3, algo parecido com isso, como eu tinha feito assim, de uma forma bem rápida, né? Então, a região que você está trabalhando é essa daqui. Essa é a região que você vai trabalhar. Certo? Pronto. Então, note como deve ser uma seção transversal. A gente já viu que a seção transversal é um anel. Então, quando você girar isso aqui, né, em torno do eixo X, como ele pediu aqui, eu não vou tentar desenhar esse sólido, é difícil. Deixa aqui para ilustração ao lado, né? Para animação, que vocês estão vendo aqui do lado. Então, você precisa saber, na verdade, quem é uma seção transversal. Significa, se você fosse cortar o seu sólido com um plano perpendicular ao eixo X, que é o eixo de rotação, você obteria o quê? Vamos botar aqui num determinado local, né? Ó. Vamos dizer que você escolheu aqui um X aqui, ó, qualquer. Então você precisa saber quem é esse raio aqui, ó. Isso é o que nós vamos chamar de o raio externo, certo? É a distância daqui até a extremidade superior da sua região. Veja, você está aqui num X, aí você pegou aqui na reta, e essa imagem aqui é y igual a menos x mais 3. Isso aqui vai te dar o raio externo. E o raio interno é esse pedacinho daqui para cá, ó. Esse vermelhinho aqui. Então você pega aqui na curva que está por baixo, que é a parábola, e aqui você vai ter o y igual a x² mais 1. Isso aqui vai ser o raio interno, né? Um anel típico seria algo assim, ó. Certo? Não dá nem para fazer ele todo aqui. Certo? Na ilustração você pode ver isso melhor. E tem outra coisa que está faltando nessa região, que são os limites de integração. Os limites de integração são justamente as coordenadas desses pontos, ó, que é onde a região está compreendida. Então é essa coordenada aqui de baixo, ó, e essa daqui, ó. Essa outra aqui. Quem vão ser esses limites de integração? Ou seja, as coordenadas desses dois pontos, que são os pontos no qual a tua região está compreendida. Então, vamos ver isso agora na segunda parte, os elementos da integral, né? Então, elementos da integral, a gente acabou de ver que o raio externo, nesse caso, foi esse aqui, y igual a menos x mais 3, ou seja, r de x igual a menos x mais 3. Foi esse grandão aqui. Vou até colocar da mesma cor. Foi esse que eu destaquei de preto. Certo? E o raio interno
interno, a gente acabou de ver que foi esse que eu destaquei de vermelho, aqui esse pequenininho, ó, x ao quadrado mais 1. Pronto, então você tem isso aqui, faltando agora os limites, né? Limites de integração. Bom, para tu saber os limites de integração, você tem que achar essas duas coordenadas que eu já destaquei aqui, coloquei uma interrogação nelas, né? As coordenadas desses pontos. Para você achar as coordenadas desses pontos, veja, quem são esses pontos? Esses pontos são justamente os pontos de interseção da parábola com essa reta. Né? Eles aqui, ó. Os pontos de interseção da parábola com a reta. Ou seja, como é que você acha as coordenadas deles? Basta que você iguale as duas equações, né? A equação da parábola com a equação da reta, né? Y igual a menos x mais 3. Você vai igualar as duas coordenadas, as duas equações. Certo? Que esses pontos são onde as equações acontecem simultaneamente, né? Então você deve ter esse y aqui, que é x² mais 1, igual a esse y daqui, que é menos x mais 3. Então você tem uma equação de segundo grau, né? x², menos x vem para cá, mais x, né? Mais 1, mais 3 vem para cá, menos 3, aí vai ficar um menos 3, que é menos 2. Isso aqui igual a 0. As raízes dessa equação vão ser quem? Então pense dois números cujo produto dê menos 2 e cuja soma dê menos 1. Ora, esses números são menos 2 ou 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 e menos 2 mais 1 dá menos 1. Pronto. Quer dizer que esses são os valores dessas interrogações aqui. Ó. Aqui é menos 2 e aqui é 1. Isto é, os limites de integração são x igual a menos 2 e x igual a 1. Agora você vem para o terceiro passo, que é o cálculo do volume. Cálculo do volume. Pronto. Cálculo do volume é V igual a integral de menos 2 até 1. Como a seção transversal é um anel, então isso deve ser o raio externo, π vezes o raio externo ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado dx. Desse jeito aqui. Quer dizer que você vai ficar com a seguinte integral. Integral de menos 2 até 1, π, que multiplica. O π multiplica os dois, não esquecer do colchete aqui, né? Então, r de x, ó, menos x mais 3, o r grande, né? Aqui ao quadrado, menos o r pequeno, é x ao quadrado mais 1, né? Ao quadrado dx. Agora desenvolve tudo isso aqui, fica essa integral aqui de menos 2 até 1, π que multiplica. Bom, faz aqui. O quadrado do primeiro, eu vou botar nessa ordem assim, 9... menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 6x, mais o quadrado do segundo, x². Aí, aqui, x ao quadrado dá x à quarta, fica menos x à quarta. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 2x², menos o quadrado do segundo dá menos 1 dx. Fica assim, né? Aí... bom, resolvendo isso aqui, você chega em integral de menos 2 até 1, π. Bom, isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui vai dar... bom, esse 9 menos 1, né? Deixa eu ver aqui. 9 menos 1 aqui, vou ficar com 8. Aqui vou ficar só com menos 6x. Ó, no x², ó. Eu vou ficar só com menos x ao quadrado, x² menos 2x² dá menos x², né? Menos, e aqui apenas x à quarta dx. Você fica com essa integral aqui. Isso daqui é igual. Esse π, ele sai, né, da integral. E aqui a gente vai escrever dentro do parênteses a primitiva.
A primitiva de 8 é 8x. Primitiva de menos 6, veja, vai ser menos x, 3x quadrado. Porque a primitiva de x é x quadrado sobre 2. Aí aqui tem um 6 multiplicando. Quando 6 dividir pelo 2 vai ficar 3, né? Aqui, ó, dá x ao cubo sobre 3, né? E essa daqui dá menos x à quinta sobre 5. Isso tudo de menos 2 até 1. Quando você aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo e você fizer as contas, isso dá exatamente 117 sobre 5 vezes π, que vai ser esse volume. Aqui em cima eu coloquei a conta, caso você queira conferir, né? Então eu peguei isso daqui, ó, apliquei a x igual a 1, aqui, ó, onde tem x, ó, você coloca 1 e subtrai disso tudo aplicado a menos 2, né? Ou seja, o que está nesse parênteses, ó, onde tem o x, eu simplesmente coloquei menos 2. Aí fui fazendo as contas e aí cheguei nesse resultado que eu falei aí. Agora o exemplo 2, você tem a região compreendida entre essa parábola e essa reta no primeiro quadrante e ela gira em torno do eixo y para gerar um sólido. Determine o volume do sólido. Essa região, de novo, fazendo um esboço aqui bem grosseiro aqui, bem rapidamente, você tem... Interessa só o que vai acontecer no primeiro quadrante, né? Então tu tem aqui a parábola y igual a x ao quadrado e a reta y igual a 2x. Ela vai estar mais ou menos aqui, né? Tá vendo aqui a reta y igual a 2x. Quer dizer que a tua região vai ser uma coisinha assim. Uma regiãozinha desse tipo. Vamos fazer um desenho melhor aqui desse lado, né? Então, em primeiro lugar, nós temos o gráfico. Vamos traçar esse gráfico. Bom, gente, então você tem aqui a região, né, que eu falei, é a região limitada por essas duas curvas. Região limitada por essas duas curvas. O que você precisa fazer agora é descobrir quem são os elementos. O sólido vocês já estão vendo aqui na animação, quem é, né? Você gira aqui em torno do eixo Y, eu não vou me preocupar em fazer o desenho do sólido. Basta que você entenda na região como descobrir o raio externo e o raio interno de uma seção transversal que é um anel. Então vamos lá, aos elementos da integral. Então você vem aqui em busca do raio externo. O raio externo. Então, veja, você vai cortar a sua região com um plano paralelo ao eixo de rotação. O eixo de rotação agora é o Y, está girando em torno do Y. Então, passa aqui uma reta paralela ao eixo Y, em algum lugar aqui, um determinado Y aqui, ó. E aí você olha para cá. Então você está interessado em saber quem é esse comprimento aqui. Esse vai ser o seu raio externo. Veja, quando você toca aqui nessa curva, você desce aqui e tem um x correspondente. Esse x correspondente é justamente o da parábola, porque você tocou aqui na parábola, tá vendo? Então, esse x aí é o detalhe que tá, né? Veja, o y é x quadrado, então o x vai ser quem? Raiz de y. Na verdade é mais ou menos raiz de y, mas como tu tá do lado direito, que é a parte positiva, é só raiz de y. Assim. Ora, então o raio externo vai ser R de y, né, que você cortou aqui num y arbitrário, igual a raiz de y. Agora você vai atrás do raio interno. Ora, o raio interno, por sua vez, é esse pedacinho aqui. Você passa aqui pelo y e vem até aqui, ó. Até esse pontinho daqui.
E quando você está aqui, você está tocando na reta. Então você desce para cá. E aqui você tem quem? Que x que você tem aqui? Como y é igual a 2x, quando você isola o x, né? Y é igual a 2x. Então se tu isolar o x, fica y sobre 2. Quer dizer que aqui você vai ter um y sobre 2. Então aqui o raio interno é y sobre 2. Agora você vai para os limites de integração. Limites de integração. Para você saber os limites de integração, você precisa descobrir quem são. Veja que a sua integral agora ela vai ser em relação a y. Olha os raios que estão na fórmula, estão tudo em relação a y. Então, você vai se preocupar em descobrir o intervalo no qual a tua região está compreendida, só que no eixo y. Então, ela começa aqui no zero, né? E vai até esse pontinho aqui. Esse ponto tem quais coordenadas? O que é que você faz para descobrir? Mesma coisa que a gente fez lá no caso anterior, né? Você iguala as duas equações para descobrir as coordenadas desse ponto. Então as equações são, ó, y igual a x quadrado, né? Então você pode igualar o x, né? Aqui, ó, esse e esse. Então esse x é raiz de y e esse outro x é y sobre 2. Você eleva aqui ao quadrado, fica y igual a... Elevando aqui ao quadrado, fica y quadrado sobre 4. Então fica y quadrado igual a 4y. Ou seja, y quadrado menos 4y igual a 0. Ou ainda, você coloca o y em evidência. Aí fica y menos 4 igual a 0. Então você tem que y é 0 ou y é 4. Então esses aqui, ó, são os limites de integração. Quer dizer, esse aqui de cima é 4. Ó. Tua região está compreendida de 0 até 4. Certo? Em terceiro lugar, o cálculo do volume. Então, o volume vai ser a integral de 0 a 4 π. Aí você vai ficar agora com r de y ao quadrado menos o r pequeno de y ao quadrado dy. Nesse caso, a gente ficou com π, integral de 0 até 4. O r grande, né? Tá aqui, é raiz de y. Então vai ficar raiz de y ao quadrado. Menos, e o r pequeno foi y sobre 2 quadrado dy. Então fica π, integral de 0 a 4. Raiz de y ao quadrado é somente y. E esse outro aqui dá y ao quadrado sobre 4 dy. Vamos às primitivas. A primitiva de y quadrado sobre 2, menos. E a primitiva de y ao quadrado, ó, tem um quarto aqui. Primitiva de y quadrado dá y ao cubo sobre 3. Aí tem esse 1/4 aqui multiplicando. Ó. Então vai dar y ao cubo sobre 12. Não é? 4 vezes 3, 12. De 0 até 4. Então fica π. Aqui substitui y por 4. Vai ficar 4 ao quadrado sobre 2 menos. Aqui dá 4 ao cubo sobre 12. E só isso, né? Porque menos, isso aqui aplicado a 0 vai dar 0, né? Você jogar 0 aqui em cada y desse. Então nós ficamos com isso aqui dá quanto, né? Por exemplo, aqui tu tem 4 ao quadrado dá 16, né? Sobre 2 dá 8 menos. Aqui tu tem 4 ao cubo, né? Sobre 12, ó. Então tu pode pegar um 4 desse, cancela com 12, né? Porque 12 é 3 vezes 4. Então 4 desse cancela com 12 vai ficar 3 aqui embaixo, né? Então fica 4 vezes 4, 16 sobre 3. O resultado disso é, ó, 3 vezes 8, 24, 24 menos 16 dá 8. Então dá 8 terços de π. Então esse é o resultado do volume desse sólido que a gente acabou de estudar aqui.